Boa. Tivemos no sábado, inclusive, com transmissão da TNT, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1. Foi o jogo que abriu a rodada, junto com Goiás e Inter 0-0. Os jogos foram, né? Os jogos da tarde no sábado ficaram ali meio mais aí, cara. Tivemos, eu tenho impressão, que um grande clássico no Rio de Janeiro. Eu só vi o fim do jogo, mais pro segundo tempo. O Flamengo venceu o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo perdeu o 100% de aproveitamento que tinha em casa. Como é que era o negócio? Caiu no tapetinho? Como é que era? Já era. Já era, né? Só que dessa vez... É. E aí, cara, eu cheguei a falar aqui na sexta-feira dessa situação que o Botafogo vai viver no campeonato, né? Agora, o Botafogo vai conviver com essa derrota por 12 dias. O Botafogo volta a jogar no dia 16, fora de casa contra o Atlético Mineiro. Vai ser uma pressão a cada rodada, cara. Com a eliminação do Botafogo da Sul-Americana, todas as atenções estão voltadas pro Campeonato Brasileiro. E o Botafogo agora vai conviver, cara, com a pressão. E ele não pode, eu tenho impressão, Túlio, ele não pode implodir. Ele não pode criar problemas internos, desconfiança interna, falta de confiança para jogar. Ele não pode criar isso. E o Bruno Lage, na entrevista pós-jogo, ele surpreendeu todo mundo, inclusive os dirigentes do próprio Botafogo, segundo eu li, colocando o cargo à disposição. Primeiro que esse negócio de colocar o cargo à disposição, pro futebol brasileiro, cara, não... grande coisa o técnico ter falado, ó, tô aqui, se quiserem me mandem embora, porque vão mandar de qualquer jeito se quiserem. Então, assim, mas simbolicamente, o cara tá falando, ó, se vocês não estiverem satisfeitos também, sabe, a gente senta, faz um acordo aí e me manda embora. E ele fez isso de uma forma, Túlio, porque assim, ele não respondeu perguntas na coletiva, ele só deu uma declaração, longa declaração, falou sobre várias coisas na declaração, inclusive colocando o cargo à disposição, segundo ele e segundo eu li as análises depois, para proteger o elenco, para proteger os jogadores que já estavam pressionados por causa da eliminação na Sul-Americana e tal. Mas assim, é o tipo de coisa que é perigoso, cara, porque ele protege os jogadores, mas acende um fósforo num barril de, sabe, que pode não estar cheio de pólvora, mas sempre tem pólvora no barril do futebol. E, cara, pode criar um ambiente no Botafogo que nesse momento o Botafogo tem que torcer pra chegar logo, dia 16, ele jogar bem, pontuar e, se possível, vencer o Atlético Mineiro. E pensar na rodada seguinte, porque você vai ficar agora 12 dias com essa declaração do Lage, com esse momento. É complicado, Túlio. Assim, André, a declaração dele, a postura ali, foi realmente muito surpreendente. E como é que eu posso colocar isso assim? Quem gosta de... Galera que gosta do mundo das apostas vai entender legal. A odd pro Botafogo ser campeão tá muito baixa, né? Ela ficou um pouquinho maior com essa declaração do Bruno Lage. Eu acho que ele colocou... Porque o resultado é normal, cara. Você pegar um clássico e perder. O resultado é normal. Então, eu acho que o Botafogo tá com o título na mão ainda, só que esse tipo de declaração, esse tipo de postura dá um ânimo pra quem tá perseguindo. Porque... E dá um ânimo até pro Flamengo, que parece... O Flamengo, a vitória... Sabe quando você fala assim, caramba, olha o que essa vitória fez com o adversário. Causa um efeito positivo nos adversários. Eu acho que o Bruno Lage pode ter feito isso para proteger seus jogadores. Sim, acredito que isso é possível. Só que, cara, tem maneiras melhores de você fazer isso. Eu não acho que tenha sido a melhor estratégia adotada pelo técnico. E, assim, o jogo foi um bom jogo. Acho que foi o principal jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. Não só pelos times envolvidos, mas pelo que aconteceu dentro de campo. E assim, o Flamengo tá na dele. O Flamengo ganhou
onde costuma vencer, né? O Flamengo tem tido um retrospecto positivo no Nilton Santos, mas ninguém estava conseguindo ter esse retrospecto. Então, assim, uma vitória que dá muita moral pro Flamengo, abala o Botafogo, e eu acho que o pós-jogo só piorou tudo e maximizou ainda o lado positivo pro Flamengo. A sorte do Botafogo é que o Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians. Porque isso aí deu uma tranquilizada, eu acho, no clima lá pro lado do Botafogo. Porque se o Palmeiras tivesse vencido, acho que o reflexo ia ser muito pior, na verdade. Não só ainda pior, mas muito pior. O Grêmio é o time que, teoricamente, pode ficar com a menor diferença, porque ele tem uma partida a menos, então ele pode diminuir essa diferença. Agora, evidente que a gente tem que reafirmar que o Botafogo, neste momento, vai para uma pausa de data FIFA com 10 pontos de vantagem. Se considerar pontos perdidos, vai com 9 pontos de vantagem, possivelmente com 9 pontos de vantagem, sobre o segundo colocado. Então, assim, é uma vantagem enorme. A torcida, a pressão não vem da torcida. Quando eu digo aqui que o Botafogo vai estar pressionado em cada uma dessas rodadas do campeonato, não é pela torcida, não é, isso já ficou muito claro. É a pressão que vai vir interna de que cada jogo é uma final. Quando você tem ali a Sul-Americana junto, você ainda tem uma atenção que é dividida. Você tem agora, cara, é jogar, trabalhar a semana inteira, jogar de novo, trabalhar a semana inteira. Quando você tem um resultado ruim, você demora uma semana para recuperar. Então, quando você tem um resultado bom, você tem uma semana de respiro. Mas vai ser pressão para um time que tem uma pressão interna para ser campeão muito grande. E por mais que o torcedor vá lá toda rodada apoiar o time, o jogador sabe que esse torcedor tá lá esperando o time ser campeão. Ele não tá gritando, tem que ser campeão, mas ele tá sentindo, tem que ser campeão. Então, assim, a vantagem ainda é muito grande. Eu acho que o Botafogo ainda é muito favorito para ser campeão brasileiro. Muito. Longe de ser terra arrasada. Acho que o Botafogo, essa derrota, ela representa o seguinte: tem que ser um alerta. O Botafogo tem que pensar assim: opa, olha só, galera, a gente tem uma vantagem maravilhosa? Temos. Só que a gente não pode dar mole, porque assim como a gente construiu essa vantagem pode derreter. Então, assim, eu acho que é muito longe de ser terra arrasada. O que me chama muita atenção é que as declarações ali do Bruno Lage, eu acho que não condizem com o que acontece, entendeu? Eu acho que sei lá, sabe? Eu acho que ele exagerou ali e corre o risco disso virar um problema. Vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai trabalhar essa questão aí nos bastidores, no dia a dia, durante a data FIFA, porque a vantagem ainda é muito maravilhosa, o Botafogo ainda é o grande favorito. Lembrando, tem esse lado que pode ser ruim de você só ter uma competição, que você estava falando, André, mas, pensando em nível de preparação, descanso, é maravilhoso você só ter uma competição, e aí só o Grêmio não tem atenção dividida, né? Inclusive o Grêmio, dependendo aí de como for, o Grêmio pode até mesmo virar o principal perseguidor, né? Eu acho que o Grêmio... Eu acho que é. Nesse momento, não só pela possibilidade da diferença ser menor com esse jogo a menos que o Grêmio tem, mas eu acho que nesse momento, o fato de só jogar uma competição e tal, e o Grêmio tá vivendo o retrospecto do Grêmio nessas últimas partidas aí, se você quiser colocar no... tudo bem, ele teve 2 derrotas ali, que são 2 derrotas, ele perdeu o jogo do Santos, que foi aquele no finalzinho, e perdeu o jogo do Vasco. Veja que perdeu para 2 times que estão lá embaixo na tabela de classificação. Mas o Grêmio é um time que vem ali quietinho e, sabe, vai fazendo a parte dele. Vai fazendo a parte dele. Então, grande resultado do Grêmio, a vitória 2-0 sobre o Cuiabá, com o Luís Soares mais uma vez fazendo, né, marcando. Só pra não falar que eu não comentei, queria falar rapidamente do negócio do Bruno Henrique, da comemoração do Chororô e tal. Primeiro que o Bruno Henrique tá jogando muita bola de novo há muito tempo, né? Ele voltou muito bem da lesão. Muito bem. E fez um golaço. Um golaço. Eu só acho, eu sou um defensor
de provocações inteligentes, de provocações que não sejam ofensivas a partir de um certo ponto. Acho que quase toda provocação ela vai ter alguma coisa de ofensividade, de agressão, vai. Então eu fico preocupado quando ela é um pouquinho exagerada. A provocação do Bruno Henrique, ela só me causa uma preocupação. Foi no estádio do adversário, diferente aqui de São Paulo, que a gente tem torcida única, lá tem o torcedor junto no mesmo estádio do rival. Aquilo ali é um combustível para você inflamar as arquibancadas. Então, é só isso, é só ter cuidado. Talvez, friamente analisando, eu não teria feito isso, sabe? Um jogo com duas torcidas, ainda mais sendo na casa do adversário, eu teria um pouquinho de preocupação. Eu acho que tem algumas coisas que passam do limite. Talvez essa não tenha sido, sabe, de bom tom fazer ali daquele jeito. Mas também não foi um negócio pra, né? Ah, Que nem eu ouvi muita gente querendo trucidar ele. eu discordo, assim, André. Eu acho que isso aí é muito do jogo. Eu acho que o Bruno Henrique tá certo em fazer. E até uma coisa já virou tradição ali, né? O Bruno Henrique não é o primeiro a fazer o chororô. Não vai ser o último. E assim, eu acho que provocação ali dentro de campo, não sendo nada agressivo a ninguém, eu acho que faz parte. Assim, e aí eu acho que o jogador não tem que ter preocupação no que isso vai causar ali eu entendo o teu argumento, o ponto, mas eu acho que o jogador não tem que ter esse tipo de preocupação, não. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o exemplo, nem é um exemplo tão agressivo assim. Não acho, não acho. Mas eu acho que hoje a gente tem que ter essa preocupação, cara. O que acontece... Por exemplo, eu acho o chute na bandeirinha, eu acho abominável. Eu acho que aí sim é um caso que o cara tem que pensar um pouquinho, porque a partir do momento que você pega qualquer representação do time ali, né, escudo, bandeira, e você causa algo àquilo, aí eu já acho que é bem diferente. Mas no caso ali, um gesto que não é tipo, ele não tá mandando um dedo do meio pra torcida, não é nada desse tipo, eu acho que é do jogo. Beleza, eu acho que tem que ter um cuidado, porque hoje em dia, cara, tudo é motivo, velho, pra estourar. E quando estoura, estoura do lado de fora, não é no jogador, né? A história é o torcedor se matando e tal, o que é uma pena, né? Que é uma pena, mas fazer o quê? Ontem, por exemplo, a gente teve um clássico aqui, nós vamos falar, nós tivemos um clássico aqui em São Paulo, que não só é um clássico de torcida única, mas não pôde ter outro jogo na cidade. Um clássico, ele passa a ser tão perigoso em São Paulo que não é que o clássico é um motivo de preocupação. Todo o restante do que acontece na cidade passa a ser motivo de preocupação. André, mas aí, eu acho que esse é o grande ponto. Acho que a discussão não tem que ser em cima disso, porque assim, se uma comemoração for a causa, não é, entendeu? Não é a causa disso. Você pode falar que pô, potencializa eventualmente um tipo de situação dessa, mas assim, eu acho que o problema é outro. Acho que a gente não pode culpar o jogador por esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que ele tem essa responsabilidade. De qualquer forma, são opiniões e maravilha que a gente tenha opiniões distintas. O Fluminense venceu o Fortaleza por 1-0. O jogo foi em Volta Redonda. Diz que o gramado estava muito ruim, né? É. É uma preocupação, porque a gente pode ter mais jogos lá, dependendo de como se desenrolar a situação de São Januário. Sai de um estádio porque tá com um gramado ruim, pode jogar em outro que o gramado tá ruim também. Preserva um para piorar ainda mais outro. Enfim. Mas assim, vitória importante do Fluminense. Foi ali já no finalzinho, né? Gol do Diogo Barbosa. Acho que o Fluminense também é outro aí que tá ali olhando a situação como quem não quer nada. Se derem mole, ele vai fazendo a parte dele. Eu acho que o foco do Fluminense é total na Libertadores, mas não podemos olhar aí para esse Fluminense e descartar ele de uma possível perseguição também não, André. O Clássico Paulista terminou empatado 0-0 na Neoquímica Arena. Assim, vi muitos gols perdidos dos dois lados.
Vi grandes defesas dos dois lados, não poderia ser diferente, porque o Cássio e o Everton são dois grandes goleiros. Eu acho que em atividade no Brasil, né, eles são prateleira de cima, ali com mais 2 ou 3. E realmente jogos que a gente dá uma olhada assim no clássico, que a gente espera mais, né? Pelo que eu vi dos melhores momentos, assim, eu esperava mais, acho que todo mundo esperava mais do clássico. Um clássico que fica no 0-0 e que teve, acho que como um dos grandes momentos, o Moscardo sendo convocado para a seleção olímpica no intervalo. Eu achei um absurdo, André. Eu não conseguia acompanhar o jogo com atenção, que eu tava na rua, assim, e tava num bar, esperando o jogo do Vasco começar, e tava assim, né? Uma TV ligada no jogo do Fluminense, uma TV ligada no jogo do Palmeiras, então não tava vendo direito nenhum dos dois, né? Tava preocupado com outras coisas. É, e... Cara, eu achei um absurdo. Desculpa, assim, eu não acho que O timing é muito ruim, né? pô, você tirou o foco do garoto no meio do Mas jogo. assim, Eu achei não, errado. Eu assim, achei errado. o repórter lá embaixo, ele não tem como não abordar o assunto, não tem como. Eu vi que foi a assessora de imprensa do Corinthians que estava dando a notícia para ele. Provavelmente porque divulgaram a notícia no horário, né? Naquele momento ali. Sim, mas aí, pô, Esse é o erro. Esse é o erro. O fala pra erro ele tá. depois do jogo, pô. Não, pra ele não tem como, Túlio. Não tem como, cara. Não tem como. A CBF tinha que comunicar o clube. Agora, eu não sei da onde. Se não foi divulgado publicamente, só avisaram o clube, e o clube revelou no intervalo, aí o clube tá errado. O clube tá errado. Agora, se a informação foi. Porque aí é duro, né, cara? Você não falar pro cara, Não, assim, mas, porque. André, alguém errou. Quem errou, eu não sei, mas alguém errou. Não Alguém existe o errou. cara ter essa Alguém errou. notícia no meio do jogo, pô. Eu concordo. Cara, que eu tô tão satisfeito que. Alguns dias atrás, eu fiz um comentário sobre o jogador, quando ele chega num estágio que ele passa a ser titular de um grande time, e o clube tem que definir, né, se fica com o cara ou não, porque começa a vir gente de fora, ele tem que dar um aumento, e usei o Moscardo como exemplo, né? E ainda falei aqui, cara, vou utilizar o Moscardo como exemplo, porque ele é a bola da vez. Tinham divulgado o aumento dele. Aí, alguns dias depois, proposta de fora já, que o Corinthians recusou e tal, enfim. E fiz questão de falar. O Moscardo me parece que tem um futuro brilhante. Me parece que vai muito longe. Só que ele, naquele momento, tinha 7 jogos como titular. Ele tem 17 anos de idade. Ele vai. É preciso ter um trabalho com um garoto desse, de cabeça, muito sério. Muito sério. E que bom, cara, que eu utilizei como argumento, como né, a fonte do meu comentário, o Moscardo, porque a cabeça dele no momento da entrevista foi muito legal, cara. Foi muito legal. Ele virou e falou assim, chorando. Pô, cara, realmente é um sonho, Mas, pô, eu tô no intervalo do jogo mais importante da minha vida. Eu preciso focar aqui de novo. Eu preciso focar de novo. Então, que bom que ele teve essa maturidade, que não é fácil, cara. Repito, com 17 anos de idade, ele, por exemplo, agora ele deve ter, não sei, 10 jogos como titular do Corinthians. 10 ou 11. Ele tinha 7 no dia que eu fiz o comentário. Ele vai alternar, cara, bons momentos com momentos ruins. Ele, por exemplo, não fez 2 grandes jogos. Pegou uma sequência de 2 jogos que ele foi mal depois que ele retornou da cirurgia de apendicite. Mas que bom que ele tem essa cabeça e tomara que vá longe aí. Essa garotada, cara, eu torço muito pra esses moleques se darem muito bem. E André, você falou aí o grande destaque, que eu acho que foi esse mesmo, só que a gente precisa falar também da arbitragem, né? O árbitro precisar ir ao VAR pra expulsar num lance daquele é brincadeira, desculpa. Como assim? Como é que não expulsa no campo? Me explica. Eu não consigo explicar. Como é que eu vou explicar para as pessoas que o árbitro viu aquele lance e não mostrou o vermelho direto?
Cara, eu acho assim, ó, o VAR, eu achava que a gente fosse ter uma adaptação, que o VAR ele fosse se moldar. Depois que ele começou a ser utilizado, ele era utilizado em 4 momentos. Acho que continua sendo, são 4 momentos, né? Erro de jogador, né? De identificação de jogador, você dá um cartão para um cara e ser outro. Lance de gol, de pênalti e impedimento, né? Então, esses são e cartão vermelho direto, né? Cartão vermelho, enfim, são esses momentos. Eu achei que fosse ter uma evolução da regra. Eu achei que num determinado momento, tudo que fosse interpretativo, de repente não iria pro VAR, iria mais ficar no fato de que foi ou não um gol, entrou ou não a bola, tal, não sei o quê, porque como abriu, você tem a possibilidade do VAR entrar em vários momentos no jogo, em vários momentos o cara não tá tendo a atitude, cara. Ele tá fazendo, não, vou esperar porque qualquer coisa o VAR me chama. Ele tá usando o VAR como muleta. Tem lances, eu fiz um jogo de... O VAR, ele claramente ele mudou mais do que deveria a forma do árbitro apitar o jogo, né? Pois Ele é, deveria ser uma ajuda, o árbitro tá usando ele também, assim, não só ele, oficialmente, ele tá usando meio que, tipo assim, beleza, vou usar isso aqui. Não foi ele feito pra isso, mas eu vou deveria... usar assim. O VAR deveria, se a gente pudesse ter uma régua, o VAR deveria ser utilizado quando fez uma cagada o árbitro. É que alguns vão considerar, com o perdão da expressão, uma cagada é tal lance, outros vão... Não, esse era duvidoso. Não era. Então, assim, mas deveria ser para erro grave. E o cara tá utilizando... Pô, não, deixa aí, né? Sei lá se foi ou não. Eu fiz um jogo de Champions, não é normal isso acontecer fora, tá? Fora, acho que os caras têm mais... sei lá, tem mais vontade de marcar e não ficar na muleta. Eu fiz um jogo que o Bandeira... Não é possível que aquele cara estivesse na melhor condição dele pra bandeirar um jogo. Porque teve lance do cara tá 5 metros impedido e o cara não levantar a bandeira, deixar o jogo seguir. E aí, cara, na sequência vai ser acontece um gol. É diferente do lance ontem do Manchester United, que, porra, cara, que realmente o cara não podia marcar o impedimento porque ele não sabe se tá ou não. E depois foram ver e tava impedido, o gol foi anulado já na reta final de jogo. Aí depois o Arsenal fez 2 gols. Velho, os caras estão lance muito claro que não estão marcando porque tem o VAR. É brincadeira. Sobre Corinthians e Palmeiras é isso. Não vou nem falar da coletiva depois, que de novo teve bate-boca e tal. E eu cada vez mais estou convicto de que entrevista coletiva pós-jogo, sei lá, não tá dando certo. Uma instituição que precisa ser repensada. Bahia e Vasco empataram 1-1. Paiê estreou, Túlio Ligeiro? Estreou e deveria ter estreado com uma assistência. Não fosse o Jair, que antes de ser expulso, de maneira imbecil, perdeu um gol claríssimo, André. Assim, Paiê foi uma boa notícia. Acho que Vasco e Bahia lamentam não terem saído com um triunfo. Acho que foi um jogo que poderia ter tido triunfo para qualquer um dos dois lados. Tô falando triunfo, porque eu tô fazendo uma força absurda aqui para não usar a outra palavra. E assim, foi um jogo interessante, André. Acho que as duas equipes podem sonhar aí com coisas melhores no campeonato. É claro que o Bahia está fora da zona, é muito importante isso. Eu acho que pro Bahia foi um resultado melhor pensando no que a tabela entrega, entendeu? Eu acho que é mais cômodo para quem tá fora segurar o outro time lá dentro da zona de rebaixamento. Então, assim, só que, assim, o Vasco, cara, é o seguinte, ele dá ótimos indícios pro seu torcedor. O problema é que é muito tarde. Então, assim, não basta só o torcedor olhar pro time e falar, acho que tem um caminho para sair. Porque precisa de resultado. Empate em confronto direto, nessa altura, para quem tá na situação que está, não é bom resultado. O empate Não é. ontem, aqui eu não tô entrando no mérito de quem mereceu mais ou menos, o empate foi bom para o Bahia. E pro Vasco foi aquele mais ou menos. É melhor do que perder, Eu não evidentemente. sei.
Assim, Túlio, você tá usando o momento que o Vasco tá, né, dentro de campo e tal. Mas você analisando friamente, vou colocar agora a camisa do Bahia. Eu não posso, nesse momento do campeonato, receber alguém que tá pior do que eu e não fazer os 3 pontos em casa. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Então, pensando por esse lado, eu acho que o resultado acabou sendo ruim pros dois, eu acho. Sim, mas ele é melhor para o Bahia. Esse é meu ponto. Eu acho que ele é melhor para o Bahia, entendeu? Não sei. E, de qualquer forma, o rival, tá? Que você tá evitando de falar o nome porque o torcedor do Bahia se irrita. O Vitória, ele é líder na Série B do campeonato, se mantém lá na liderança. Abriu 3 pontos pro Sport. Eu não sei se é o mesmo número de jogos, mas eu vi que a diferença estava de 3 pontos. É, é perigoso esse resultado, porque assim, o Bahia agora, ele vai enfrentar, deixa eu ver. O Bahia vai pegar agora o Coritiba fora. Aí, ó, Coritiba. São 2 jogos contra 2 times que estão lá embaixo, que se você faz os 2 resultados, velho, você dá uma disparada, você dá uma respirada. Evidente, André. Os times Mas, que estão assim, piores. mas considerando que foi um jogo ali que qualquer coisa poderia ter acontecido, eu acho que você, no final das contas, olha assim e fala: ah, beleza. Poderia ter É. vencido? Poderia ter vencido. Seria ótimo, seria ótimo. Mas pelo menos a gente não perdeu. Porque. Tem diversas maneiras de ver isso aí mesmo. Tem um cara falando assim, bom, pelo menos ninguém me passou, eu não deixei o cara me passar, mas eu também desperdicei a oportunidade de abrir um pouquinho de... Agora, preocupante ali, eu vou aproveitar já para já falar de América Mineiro e Santos. O América Mineiro dá sinais de vida, né? Dá sinais de vida. O América Mineiro vem de 2 vitórias seguidas, tá? Não ganhava há um Sim. tempão, não ganhava lá desde de junho. E vem aí de vitórias em cima do São Paulo e do Santos. Caraca, o América fez a rapa nos paulistas, não, mas também ganhou do Corinthians no campeonato. Corinthians, São Paulo e Santos. E o América joga o Coritiba na lama, e, e acende um sinal. Não é que é um sinal amarelo. É um sinal laranja forte, quase vermelho pro Santos. A situação do Santos, cara, eu realmente tô vendo o torcedor do Santos muito preocupado. É que, André, sabe aquilo que eu tava falando do Vasco, que o campo que o Vasco vem desempenhando dá um afago assim no seu torcedor. O seu torcedor fica um pouquinho esperançoso porque ele olha pro campo e fala: beleza, esse time tá evoluindo, esse time pode começar a ganhar a qualquer momento, emplacar uma boa sequência. O torcedor do Santos, ele não consegue fazer isso. Ele olha pro seu time e ele fica mais preocupado. Ele olha pros resultados, ele fica preocupado. Ele olha pro desempenho, ele fica preocupado. O torcedor do Santos, ele só tem preocupação nesse momento. É a tabela, é a classificação, é os jogos, é também jogador expulso, vai perder, não vai poder ter o Soteldo. Enfim, o torcedor do Santos, nesse momento, ele não tem muito ao que se apegar, sabe? Sim? O torcedor do Vasco, ele olha assim e fala... Porque eu tô pegando Santos e Vasco porque estão em situações parecidas ali, por mais que o Vasco esteja ainda pior. E o América também agora. Mas Vasco e América, por exemplo, para citar 2 exemplos e não pegar só um, ele vive um momento positivo. Tá ali na zona, mas você começa a pensar assim, putz, se a gente continuar nesse caminho, pode ser que dê. O Santos, o torcedor, ele fica meio desesperado porque ele tá assim, caraca... O que vai salvar a gente, entendeu? O que vai salvar a gente? Não sei. Eu acho que tá bem perigoso, bem perigoso. Claro, vamos seguir acompanhando. O América Mineiro, agora ele saiu também da Sul-Americana, então agora a mesma pressão boa que o Botafogo vai ter cada rodada do campeonato, o América vai ter, o Curitiba já tinha, né? O América vai ter... Bom, todos esses, né? Tem bastante aqui embaixo. Cara, uma semana deve demorar uma eternidade pra passar. Uma eternidade. Quando você tá dentro da zona de rebaixamento, a semana não passa nunca. A semana não passa nunca. Manda calar a boca aí, ô Túlio Ligeiro. Eu falei que você... Eu falei, o André mandou geral calar a boca. Foi isso que eu falei, André. Foi isso que eu falei. É que assim,
Segunda-feira, cara. Segunda-feira o meu francês, ele tá. O correto é, por favor, peça pra fazer em silêncio e tal. Não, É que eu usei as palavras que você mandou, André. E aí segunda. teve gente que riu, teve gente que ficou em choque. É porque aquilo, né, André? O que a gente tá fazendo aqui, falando da rodada, a galera tá fazendo aqui na redação, né? Aí tem o Sim. Botafoguense aqui reclamando da arbitragem, tem não sei o quê, papapá. É mais ou menos Inclusive, o que acontece. É mais ou menos o que acontece no chat. A gente comenta aqui e os É, caras cornetam aí, né? exatamente. E falando da arbitragem, o Vasco também, assim como o torcedor do Botafogo ficou na bronca, confesso que eu não sei assim, qual lance especificamente, quais lances especificamente, mas eu vi muita gente no chat, inclusive, na bronca pela arbitragem lá no Newton Santos. E o Vasco, cara, teve o lance do pênalti, gerou muito debate, tá gerando muito debate, porque tem muita gente falando, é a dupla punição. Mas, assim, pelo menos no meu entendimento, André, não sei se é no seu, e eu até tô buscando mais informações. A questão da dupla punição serve para expulsões diretas, não é isso? Você não mostra, num lance de pênalti, você não mostra o vermelho de maneira direta para não punir de maneira dupla. Mas em um lance que o jogador já tem o cartão amarelo, ele não fica livre da expulsão se for um lance para o segundo amarelo. Eu entendo dessa maneira, não sei se eu estou equivocado, André. É por aí, não é? Porque se for isso, o Gilberto deveria ter sido expulso, e é o que a torcida do Vasco reclama. Eu confesso que eu posso estar errado e desatualizado aí nas orientações, porque eu sempre Esse entendi dessa maneira. eu acho que esse é o grande problema do futebol hoje. Da arbitragem no futebol hoje. É que você tem recomendações sendo alteradas toda hora. O futebol Essa até não sempre. essa é até uma antiga, né, André? Mas eu confesso Não, que mas então, até onde eu sei, é uma antiga. Até onde eu sei, você não pode ter dupla punição. Antes não, antes você dava vermelho e pênalti. Agora, se é pênalti, você não dá o vermelho, você dá o amarelo. Assim, até onde eu sei é essa. Mas as recomendações mudam tanto que a gente não sabe se teve alguma alteração recente ou não. E o futebol, ele vira e mexe, virava e mexia, ele se vangloriava de ser um esporte que em qualquer lugar do mundo você pode jogar, porque as regras são simples, é fácil de entender, são só 17 regras. Então, sabe, do mesmo jeito que você joga aqui, você joga na África, você joga na Ásia, você joga no Oriente Médio, você joga nos Estados Unidos. Mas não tá sendo bem assim, porque tá sendo difícil para você entender as marcações. é, E acontece de comentários de arbitragem de uma emissora, da uma mesma emissora discordarem. Então, cara, tá ficando difícil. Eu acho, se é um pênalti, que realmente é uma clara e manifesta possibilidade de gol, que você tal, é porque tem lance que não é para dar amarelo. Tem lance que não é para dar vermelho, mas tem lance que se você ficou na dúvida se dá o vermelho ou não, para não ter a dupla punição deveria ser o amarelo, eu acho que é assim. não, então, mas ali no caso era o Gilberto, para quem não sabe, né? O Gilberto já tinha amarelo, comete um pênalti, uma falta até dura, que deveria ser mostrado o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Então, enfim, o torcedor do Vasco ficou na bronca, foi... Eu não vi o lance, mas pelo que você tá me dizendo, não era uma daquelas que o cara tava escapando só ele e o goleiro, não. É um lance dentro da área normal de uma falta dentro da área, que poderia ser de cartão amarelo. Não, deveria ser de cartão amarelo, certamente. Deveria ser. Então, se deveria ser de cartão amarelo, tem que mostrar o amarelo, eu acho. Exatamente. Agora, Era essa... Porque assim, vai virar vermelho porque o cara já tinha problema dele. Não sei. Exatamente. Tem que aguardar agora, cara. Tem que aguardar a explicação. Aquela conversa que é publicada na. E aí, né, André? Desculpa, teve uma galera falando de VAR. Eu não tô falando de VAR. Não é um lance pro VAR entrar, porque o VAR não entra em lance de segundo amarelo, né? É só se fosse interpretação de que deveria ser um vermelho direto, que não era o caso. Enfim. Então, era só para registrar que a gente acabou não falando disso. E o torcedor do Vasco, ele mais uma vez fica na bronca com a arbitragem. Já é aí o quinto jogo que a torcida reclama. Vamos ver se mais uma vez o Vasco vai emitir nota, alguma coisa do tipo, não sei. Mas foi um lance aí que gerou bastante debate. A galera do chat que
pode falar mais sobre também. A gente acabou falando já, né, André, aqui de América e Santos. E teve também esse empate do Cruzeiro com o Red Bull Bragantino, que eu confesso que não vi desse jogo eu não vi nada. Não sei o que falar, André. Não vi nada, não fui impactado por nada, a não ser do momento do Cruzeiro, que é uma sequência muito ruim. O Ronaldo tá sendo cobrado, né? Tá sendo... vamos aguardar aí as próximas movimentações.